Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. E hoje a gente vai falar com vocês um assunto que é bem importante. Deixa eu tirar o óculos para não dar tanto reflexo. Um assunto que é bem importante, que é os registros do seu livro. Muitas vezes, quando a gente vai conversar com o pessoal, a gente vai conversar com os escritores e a gente vai explicar para eles. A pergunta geralmente é a mesma. Mas, afinal de contas, o que é esse registro? O que são esses registros que têm que ser feitos e tudo mais? Né? Então, o Jeff está com um pouquinho de problema na câmera dele, mas logo ele já está entrando também. Então, pessoal, me chamo Gisele, sou sócia da editora NPE e vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre registros, né? Afinal de contas, o que são esses tais registros? Os registros são umas documentações necessárias para que os livros de vocês, o material gráfico de vocês esteja protegido e possa ser comercializado de forma mais tranquila, de forma mais segura, vamos dizer assim, tá? Deixa eu ver se o Jefferson entrou. Jeff está por aí, Jeff? Tá por aí, então. Boa noite, Jeff. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Editora NPE. Eu sou o Jeff Samagaia, mentor de livros e membro da Academia de Letras do Brasil. A Gisele já comentou aqui rapidamente, enquanto eu estava resolvendo alguns problemas, de que hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que é fundamental para o sucesso do teu livro, né? Para que ele esteja bem organizado, para que ele seja vendido nas principais plataformas, né, de venda de livros do mercado, né, que são os registros do livro, né? Vamos falar aí do ISBN, ficha catalográfica e dos direitos autorais. Então, a Gisele tinha começado aqui, eu não peguei bem o começo da live, mas a gente começou falando sobre ISBN, certo, Gisele? Nós vamos começar a falar, então, agora sobre o ISBN, né? Então, pessoal, o que é, para vocês entenderem o que é esse código ISBN? Esse código ISBN, ele é um código internacional de 13 números, que ele funciona como se ele fosse um RG. Ele carrega dentro dele os dados mais importantes do livro de vocês. O autor, o nome do livro, a quantidade de páginas ou o tamanho do arquivo desse livro, quando ele for um livro digital, a editora que é feito, o ano da publicação, tudo isso fica agregado dentro desse código de 13 letras, né? Números. Pode falar, Jeff. Não, números, né? Não letras. 13 números. Desculpa, números. Desculpa, é um código de 13 números, pessoal. Esse código ele é usado também na catalogação desse livro, né? Então, ele é indispensável para qualquer publicação. E outra coisa, ele é reconhecido globalmente, ele existe, ele é reconhecido em mais de 200 países. E ele carrega toda essa informação, então, do livro, né, toda essa parte de catalogação do livro, e além do que ele permite que esses dados sejam distribuídos e compartilhados nos mais diferentes sistemas, facilitando todo o processo de catalogação, né? E como é que a pessoa consegue identificar esse código ISBN? Através do código de barras, que fica atrás do livro, né? Então, esse código de barras, não sei se o Jeff tem algum livro ali por perto para poder mostrar. Deixa eu pegar um livro ali para poder mostrar para vocês. Então, o código de barras que fica ali do lado fica ali no rodapé da página traseira da capa traseira do livro, ali, esse código de barras, além do código ISBN, ele também pode ser usado dentro das livrarias, tanto as físicas quanto as virtuais, para trazer também os dados do livro nas questões de valores e a moeda que esse livro vai ser vendido. Então, esse código de barras ele pode ser cadastrado dentro das livrarias virtuais, para que ele possa ser utilizado não somente para carregar o código ISBN, mas também outras informações de venda do livro de vocês, né? Como a Gisele comentou aqui, né, é um código internacional reconhecido por mais de 200 países
e ele funciona como uma espécie de RG ou CPF. É um documento único do teu livro e ele será reconhecido internacionalmente por mais de 200 países, né? Informações técnicas de quem participou, quem foi a equipe técnica, qual é o tipo, categoria do teu livro, quantas páginas, enfim, o código ISBN ele é um registro hoje que ele é obrigatório se você quiser fazer a venda dele, distribuir comercialmente, seja nas plataformas virtuais, né, vendendo ele em livrarias online ou plataformas, se você for vender ele no formato e-book, seja ele nas livrarias tradicionais ou, muito importante, para catalogação ou categorização do seu livro dentro das bibliotecas municipais ou bibliotecas de livros, bibliotecas públicas, digamos assim, né? E o mais importante aqui, já trazendo uma informação, além... Jefferson caiu. Ele tá com alguns problemas na câmera dele, daí tá com algum... tá caindo, né? Mas ali, fechando ali essa situação do código ISBN, então, ele ajuda os profissionais que trabalham com a parte de catalogação a saber exatamente em que local esse livro vai ficar e tudo mais, né? Outra coisa que esse código ISBN ele vai trabalhar é para a gente poder trabalhar, então, a ficha catalográfica, que eu vou encerrar com a ficha catalográfica hoje. A live hoje, quando a gente está conversando, eu vou encerrar ela com a ficha catalográfica, né? Outra coisa que os escritores nos perguntam muito é com relação a direitos autorais. Então, a gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre os direitos autorais. O direito autoral, ele é um registro que ele garante a autenticidade e garante a propriedade intelectual, né? Ele certifica essa autoria e a titularidade dessa obra com o direito com o objetivo de proteger a obra do escritor. Esse certificado ele vai fazer com que a minha obra não seja plagiada, que a minha obra não seja distribuída? Não necessariamente. Não existe uma chave que vai te proteger para que a tua obra não seja distribuída nesse sentido. Mas o registro de direitos autorais, ele auxilia quando você precisa produzir as provas numa eventual discussão sobre essa autoria. Se você tiver que mover algum processo em caso de plágio, ou no caso de divulgação e distribuição, principalmente, distribuição sem a sua autorização, a autorização do autor, o registro de direitos autorais, ele certifica, ele funciona como uma prova de que aquele conteúdo ele é seu, tá? A gente trabalha aqui dentro da editora com registro dos direitos autorais numa tecnologia que se chama blockchain, onde esse arquivo ele fica protegido através de um registro criptografado e o escritor ele recebe um registro, um documento registrando que é dele, tá? O que acontece com relação a direitos autorais? Esses direitos autorais eles sempre vão pertencer a uma pessoa física, tá? Salvo obras coletivas onde o organizador da obra, às vezes é uma editora, a organizadora da obra, ela também pode ser o titular desses direitos autorais. Tá? O que é importante frisar com relação a direitos autorais? Embora o registro do direito autoral ele seja um registro público, o teor do documento ele está sempre protegido. Então, assim, o fato de você registrar a sua obra, de você pegar e disponibilizar o conteúdo da sua obra para o registro do direito autoral não quer dizer que você está disponibilizando ela para qualquer pessoa acessar. Não, o teor do conteúdo é confidencial e o registro, sim, esse é público, né? Uma outra coisa que acontece, que os escritores precisam ficar atentos, quando eles buscam editoras, principalmente as editoras maiores, essa não é a nossa política de trabalho. A nossa política de trabalho é que o registro de direitos autorais ele seja de exclusividade do escritor, mas algumas editoras maiores, elas trabalham com a cessão dos direitos autorais. Então, essa cessão, geralmente, ela é temporária. Então, o escritor, ele assina um documento onde ele cede o direito autoral para a editora, e essa editora, então, ela tem todo o direito de divulgação, de venda, de distribuição dessa obra, e isso sai do controle do escritor.
O que tem que ficar atento o escritor que está trabalhando com editoras maiores ou com editoras que trabalham com esse tipo de cessão de direitos autorais? É que dependendo do contrato de exclusividade, da exclusividade dessa cessão, o escritor ele só pode adquirir as cópias com a editora exclusivamente e seguindo as regras da editora para aquisição dessas cópias, né, Jeff? Você voltou? Conseguiu voltar? Voltei. Já estou um tempinho aqui acompanhando a questão dos direitos autorais que você tem comentado aqui, né? É importante, né? Tem muita gente que, apesar de ele não ser um registro obrigatório, digamos assim, eu estava comentando ali do código ISBN, que ele é um registro obrigatório para venda. Se você quiser comercializar ele, precisa ter tanto o código ISBN quanto a ficha catalográfica. E apesar do registro de direitos autorais não ser um registro obrigatório, ou seja, se é necessário ou não, é importante que você guarde, né? Se você fez uma obra, passou um tempo desenvolvendo um livro, né? O conteúdo do teu livro, a história do teu livro, e daqui a pouquinho tem uma outra pessoa que vai tá utilizando essa história, um método, algo que você tem produziu, levou tempo, usou a tua criatividade. O que é importante? Garantir, né? Que alguém, assim, a gente sempre gosta de ser transparente na questão dos direitos autorais, que é o seguinte: não é que você tendo o registro de direito autoral que vai impedir de alguém utilizar o seu livro. Mas com o direito autoral, o que acontece? Essa pessoa, pelo menos, ela vai, se ela estiver utilizando o teu conteúdo como se fosse dela, você pode chegar e dizer para ela: olha, meu amigo, minha amiga, esse conteúdo eu tenho no registrado como direito autoral meu, e mais importante do direito autoral, né? Não é somente para livros, né? Se você tiver uma poesia, se você tiver uma música, se tiver um vídeo, algo que é um conteúdo exclusivo, o direito autoral também ele trabalha é importante você trabalhar com o registro de direito autoral. Para quê? Para promover a proteção do conteúdo que é teu autoral. Se alguém utilizar esse conteúdo sem a devida autorização, você pode buscar os seus direitos autorais da publicação, dizendo para ele: olha, meu amigo, minha amiga, esse conteúdo quem produziu fui eu, ele está registrado em meu nome, né? E se no primeiro momento você vai falar para essa pessoa que para retirar as informações, eu vou fazer uma nota pública dizendo que não era dela, que ela estava usando essa informação indevidamente, ou tirado do acesso público das pessoas, né? E numa segunda instância até de repente utilizar aí o meio da força jurídica para que essas pessoas possam sair aí retirar o conteúdo que está registrado para você, né, do nome delas, no caso, né, Gisele? Isso mesmo. Então, falamos hoje sobre os direitos autorais e agora a gente vai finalizar a questão dos registros. Como eu falei para vocês, a gente falou ali antes sobre ISBN, sobre códigos de barra, sobre direitos autorais, e a gente vai finalizar a conversa hoje falando sobre ficha catalográfica, né? Essa é uma outra coisa que às vezes o escritor vem e diz assim: mas eu preciso mesmo de ficha catalográfica? Isso precisa para quê? A ficha catalográfica, ela é um documento, né, feito exclusivamente por bibliotecários. Ele não pode ser feito por outras pessoas. A pessoa que construir este documento, que é a ficha catalográfica, tem que ser um bibliotecário com registro ativo no Conselho Regional de Biblioteconomia, né? Então a gente diz que tem que ter o CRB ativo, tem que ter um número de CRB ativo para poder fazer esse documento. E essa ficha catalográfica, ela faz o quê? Ela faz com que ela relaciona todos os dados da sua obra com as mais diversas áreas de conhecimento. Então, é a ficha catalográfica que vai ajudar a pessoa, junto com o código ISBN, a saber aonde esse livro vai ficar localizado, em que estante da livraria virtual, em que estante da livraria física, em que estante da biblioteca esse livro vai ser alocado e ele vai ser localizado. De acordo com o quê? De acordo com o tema ao qual ele se relaciona, né? Geralmente, essa ficha catalográfica ela fica logo atrás da folha de rosto, junto com toda a parte editorial do livro, né? Então, ali o Jeff tá mostrando
a ficha catalográfica, então, para vocês, junto com essa, logo atrás dessa folha de rosto, né, que é a primeira folha do livro. Mas, em alguns casos, como em alguns livros infantis, ele também pode estar localizado bem no finalzinho do livro, pequenininho, no cantinho embaixo, no finalzinho, finalizando o livro ali, ou na última capa, alguma coisa desse tipo, né? Então, assim, para que é importante essa ficha catalográfica? Para que, junto com o código ISBN, então, ela vai facilitar a localização e a divisão por assuntos desse livro, né? Lembrando que somente um profissional bibliotecário com registro ativo pode fazer esse documento, né, Jeff? E o mais importante, né, da ficha catalográfica, né, principalmente para quem trabalha mais na área acadêmica, digamos assim, né, quando você vai utilizar e referenciar algum autor num outro trabalho que você está falando, né, digamos assim, eu falo sobre algo relacionado à psicologia e eu vou usar a Gisele, que é a autora do livro Inteligência Emocional, né, a ficha catalográfica tem os dados lá, de quem é o autor, que ano foi publicado, quantas páginas tem, de onde é publicado o livro, são informações que são utilizadas lá nas referências bibliográficas do teu trabalho acadêmico, por exemplo. Seja um TCC, uma tese de dissertação, seja um artigo. A ficha catalográfica, além de ter esse cunho de deixar aí categorizado na estante correta, né? Você não quer ter um livro de psicologia, por exemplo, sendo vendido na prateleira de livros falando sobre vendas. Você quer que esteja lá na parte de psicologia, porque o teu público que potencial cliente que vai adquirir o teu livro, ele não vai estar lá na prateleira de livros sobre venda, ele vai estar na prateleira de psicologia. Então, a ficha catalográfica, ela serve para essas informações, para que as pessoas que vão fazer a venda do seu livro, vão catalogar o seu livro numa biblioteca municipal, façam a categorização e coloquem seu livro na prateleira certa, para que quando se ele for buscado, pesquisado, comprado, adquirido, ele esteja na prateleira correta. Por isso que é tão importante isso, né? Porque assim, vamos lá, eu sou escritor de psicologia, mas a pessoa que vai vender lá numa livraria, ou o bibliotecário que vai colocar na biblioteca, lá na prateleira da biblioteca, ela não tem a obrigação de saber se meu livro é da área da psicologia. Aí a ficha catalográfica traz para isso, né? E daí vem essa questão também das referências em trabalhos acadêmicos, que você vai utilizar essas informações que estão lá. Qual é a diferença da ficha catalográfica para o ISBN, né? Muitas pessoas questionam para mim, né? Porque quando você vai lá e faz o registro do ISBN, você coloca praticamente as mesmas informações que tem na ficha catalográfica. E eu gosto muito de falar, né, essa diferença. O código ISBN é um código de barras que vai facilitar o acesso, é um registro internacional, né? Você não consegue ler as informações do código de barras, né? Mas a ficha catalográfica, por sua vez, seja ela estando na parte da folha de rosto, seja ela estando na parte final do livro, como a gente falou aqui dos livros infantis, ela traz essas informações. Ela dá os devidos créditos para as pessoas, né, o ano de publicação, o local de publicação, quantidade de páginas. Tem lá dentro da ficha catalográfica o código ISBN, e eu não sei, Gisele, se tu falou na hora do código ISBN que existe 2 registros de código ISBN. Eu vendo meu livro físico, eu preciso ter o código ISBN do físico, e eu vendo ele em formato de e-book. Tem que ter o registro ISBN digital, correto, Gisele? Isso aí. E aí, lembrando assim, se você já foi alguma vez em alguma biblioteca, você já viu aquela etiquetinha colada na lombada do livro com número e tudo mais. Quem dá essa numeração é a ficha catalográfica, né? Ela facilita a catalogação do seu livro. Ela facilita a localização do seu livro. Sem contar que, como o Jefferson falou, de forma muito inteligente, quando o livro ele é utilizado em algum tipo de trabalho acadêmico, alguma coisa assim, geralmente algumas informações elas são buscadas nessa ficha catalográfica. Então, ela é de extrema importância
para que você tenha ela sim no seu documento, para que você tenha ela sim dentro do seu livro, porque isso vai deixar a sua obra mais completa. E se você tiver outras versões do seu livro, a ficha catalográfica é uma comprovação, por exemplo, que se o seu livro daqui a algum tempo alguém estiver procurando a primeira edição do seu livro, a primeira edição, quem é que vai dizer qual é a edição exatamente do seu livro? É a ficha catalográfica, né? Então ela vai fazer toda essa demonstração. E o que é importante para a gente pegar e falar aqui para finalizar? A nossa editora presta todos esses serviços, esses registros para o seu livro. Então, assim, ó, se você conhece alguém que está escrevendo algum livro, se você está escrevendo a sua história, se você está escrevendo o seu livro e está precisando desses registros, não sabia que esses registros são necessários e está precisando buscar esse tipo de serviço, pode vir falar com a gente. Vem aqui embaixo, tem o nosso contato de WhatsApp, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em te atender, vai ter o maior prazer em te orientar de tudo que você precisa fazer para que você possa ter a sua obra em mãos. Certo, Jeff? Perfeito. São registros necessários, são registros que dão autoridade ao teu livro, né? De nada vale você querer fazer toda uma produção, escrever, usar a criatividade de um livro e depois não fazer os devidos registros, né? E são registros que nem custam tão caro, não é a parte mais cara do serviço editorial, mas que garantem não somente que o teu conteúdo ele tem um cunho profissional, mas gera uma autoridade para você, porque você está, digamos assim, dentro dos registros mundiais como escritor daquela obra, como às vezes organizador de alguma obra, enfim, todas as informações estão lá, né? Só reforçando aqui, então, para quem chegou até aqui, um breve resumo da live de hoje. A gente falou sobre o código ISBN, que é um registro semelhante ao RG, um código internacional do seu livro, ou seja, é o registro único do seu livro, internacionalmente reconhecido por mais de 200 países, né? Nós falamos aqui dos direitos autorais que promovem o reconhecimento da autoria do conteúdo autoral que é seu. Se alguém estiver utilizando indevidamente, você consegue comprovar através desse registro autoral. E finalizamos com a ficha catalográfica, que serve para quê? Para a categorização, a catalogação do seu livro na prateleira, na estante correta, tanto na biblioteca municipal, quanto numa loja física, quanto uma loja virtual de venda de livros, né? Além de, é claro, essas informações, também conhecidas como a ficha técnica do seu livro, serem utilizadas para referências em trabalhos acadêmicos, ou você ser referenciado em outros trabalhos como mestrado, artigo, tantos outros afins aí que precisam dessas informações, porque é lá que estão as informações técnicas do seu livro. Acho que é isso, né, Gisele? Hoje é isso, hoje é uma live um pouco mais curta. Para a semana que vem, pessoal, nós não vamos estar ao vivo na quarta-feira. A gente vai tentar deixar um conteúdo gravado para entrar nesse horário, já que o pessoal já está acostumado a receber o conteúdo nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Então, vai ser um conteúdo gravado. A gente vai deixar uma conversa gravada. Depois a gente vai acompanhar os comentários, tudo certinho. Se você está assistindo essa live gravada e quiser deixar um comentário, pode deixar que a gente vai responder para você com 100% de certeza. A gente vai entrar em contato com você. E a gente se vê ao vivo de novo daqui a 15 dias, né? Semana que vem vai ser um conteúdo gravado e a gente vai responder todas as perguntas e dúvidas que vierem a surgir sobre o que a gente deixar aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, ótima semana para vocês. Hoje é quarta-feira. A gente vai se ver de novo, né? A gente vai estar aqui para vocês de novo na quarta-feira que vem, gravado, ao vivo daqui a 15 dias, e esperamos a presença de vocês aqui. Certo, Jeff? Boa noite. Reforçando, né? Reforçando, então, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, estaremos aqui novamente ao vivo, né? Semana que vem nós vamos deixar um conteúdo gravado aqui para você. De repente, se você quiser deixar um comentário aqui embaixo sobre qual assunto você gostaria de ver na semana que vem, deixe que a gente vai estar gravando para vocês aí, tá bom? Ou nas próximas lives também, né? Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes na live de hoje e agradecer você que está aqui assistindo esse conteúdo gravado.
Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar esse conteúdo, porque quando você curte, compartilha, comenta esse conteúdo, esses vídeos gravados pela gente, essas lives nossas, o YouTube, ele entende o quê? Que é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Então, se você está gostando dos nossos vídeos, curtindo o nosso conteúdo aqui, deixe o like aqui, curta esse vídeo. Se você quer saber de outros assuntos relevantes ao mercado editorial, deixe um comentário aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber os novos conteúdos que nós vamos produzir nas próximas semanas e de deixar ativado o sininho para que você também receba a notificação quando a gente estiver entrando ao vivo aqui com vocês. Um grande abraço para vocês e até daqui 15 dias. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.